Olá pessoal, bom dia. E aí, como é que tá sendo aí esse domingo de vocês? Tranquilo? Não, gente, estou aqui, né, para conversar um pouco aqui com vocês, socializar um pouco de reflexões, né, de uma forma assim, um pouco mais descontraída e tal. Bom, gente, como eu gosto muito de dizer para as pessoas, muitas vezes eu procuro pensar sobre as relações de poder, como elas cercam esse universo da história, a partir de, de relações que eu procuro estabelecer entre as coisas que eu leio, as coisas que eu escuto e o que eu observo, né, da realidade. Né? E eu muitas vezes eu fico reticente de conversar sobre isso, porque eu não gosto de tratar esse tipo de coisa como se eu estivesse inventando a roda. Tá? Primeiro que eu não sou uma pessoa tão erudita assim a ponto de poder dizer, olha, foi fulano de tal que foi o primeiro a falar sobre isso. Não. Eu também não, a ponto de dizer, olha, eu estou inventando algo extraordinário que eu estou apresentando para você. Não, eu tenho essa capacidade de erudição. Mas eu sempre aprendi muito assim com quem já leu mais do que eu, né? Conversando com as pessoas e obviamente lendo, né? Lendo e principalmente assim nos últimos anos, é, principalmente depois que eu terminei o mestrado e quando eu terminei o mestrado coincidiu com muitas transformações que esse país tem passado. Eu vejo assim muita necessidade assim de nós historiadores, professores, né, a gente que tem alguma formação intelectual, a gente procurar pensar para além da hierarquia, da vaidade e da burocracia do mundo universitário, né? Sem, obviamente, deixar de lado tudo aquilo que foi produzido pela universidade, pela academia, pelas escolas de pensamento, enfim, e pelo mundo clássico. E, obviamente, né, a sabedoria popular, a sabedoria dos povos orientais, dos povos africanos, indígenas, e também, gente, até mesmo coisas que estão sendo também elaboradas no mundo corporativo, que muitas vezes a gente ignora, né? Mas que é interessante, até para a gente ter uma visão crítica em relação ao pensamento do mundo corporativo, que hoje está tão estabelecido nessa coisa do universo do coaching, né? Enfim. Bom, gente, hoje é uma reflexão assim, sobre o tempo, porque eu tenho pensado muito nessa questão que a gente vive uma civilização do tempo, principalmente desde que se consolidou a formação do sistema capitalista. Claro, isso é óbvio, muita gente já escreveu sobre essa relação aí, sobre o tempo e o sistema capitalista, que é uma coisa crucial, né? O sistema capitalista trouxe para os seres humanos, né, é, o tempo como uma entidade muito crucial, né? Então, o custo, a produtividade, a disciplina, tudo está muito relacionado ao tempo, e até o tempo é uma mercadoria dentro do sistema capitalista, né? A sua abundância, a sua escassez faz com que o tempo também se torne uma mercadoria. Mas eu gosto de dizer mais ainda, gente, que a gente vive uma civilização do tempo. Tá? Por que uma civilização do tempo? Eu gosto muito de um conceito de civilização que é mais ligado ali à academia francesa. Não sei ao certo definir com minhas próprias palavras. Vou tomar emprestado
de uma conversa que eu tive há alguns anos atrás, num PF, isso mesmo, gente, num prato feito, lá perto da Universidade Federal de Sergipe. Acho que eu estava tomando café e tinha uns amigos ali, acho que alguns do curso de comunicação, outros do curso de ciências sociais, outros do curso de arqueologia. E naquela época, né, muita gente se encontrava ali nesses PFs, principalmente pela manhã, porque o restaurante universitário não abria, né, pela manhã. Então, se a gente fosse tomar café fora, perto ali da universidade, tinha que ir num desses PFs. E aí a gente tava conversando sobre esse negócio de civilização, e surgiu, né? Não sei quem foi que disse isso. Pô, civilização é um espectro cultural que existe entre um totem e um tabu, né? Você sabe o totem, né? O totem é aquele monumento, né, que todos reverenciam, né? É o centro da reverência, né, da comunidade. E o tabu é tudo aquilo, né, que as pessoas silenciam, né? Ninguém quer tocar, ninguém quer mexer. E a civilização ela se estrutura, né, nesse espectro cultural que existe entre o totem e o tabu. Rapaz, eu fiquei pensando nisso, mas obviamente que as obrigações do dia a dia, a escrita da dissertação, os boletos, o trabalho deixaram, né, essa reflexão para trás. Mas ultimamente eu tenho pensado mais sobre isso, principalmente antes de dormir, principalmente por conta do rumo que a educação pública tem tomado, mas enfim. A gente vive realmente uma civilização do tempo, eu acredito, né? O tempo, e o pior, o tempo ele ao mesmo tempo ele é o totem e ele é o tabu dessa civilização. Ele não é só um ou só o outro, ele é as duas coisas, né? Nós reverenciamos o tempo, né? Nós precisamos, sabe, dominar aquilo que nossa sociedade constrói em direção a esse totem que é o tempo. E ao mesmo tempo o tempo é um tabu, né? Porque quando a gente vai falar de questões que dizem muito respeito aos nossos sentimentos, às nossas crenças, às nossas subjetividades, a gente tenta não colocar o tempo nessas questões, né? Quando a gente fala do amor, do relacionamento, da amizade, né? É muito difícil a gente tocar nessa questão do tempo, que muitas vezes afeta as nossas vidas, naquilo que toca muito mais as nossas relações mais afetivas, né? Porque a gente vive numa sociedade onde a gente tem que se disciplinar de tal forma em relação ao tempo, porque os boletos chegam, né? Os compromissos chegam, enfim, as responsabilidades com a produtividade, né? E aí a gente acaba tendo tempo, é o tempo para os amigos, é o tempo para o amor, é o tempo para a vida conjugal, é o tempo para uma série de questões afetivas, para os filhos, né? E só que é um grande tabu que às vezes a gente toca, né? Como a gente vive numa sociedade que a gente tem assim, uma certa liberdade para tocar em tabus, né? A democracia permite que a gente tenha a liberdade de tocar nos tabus, só que a gente tem que enfrentar as consequências, né? Por tocar nos tabus. Eu acho que uma das grandes questões chaves da democracia, poder tocar nos tabus, mas
aguentar firme a responsabilidade de tocar no tabu. Isso é uma das questões pilares para mim da democracia. E o tempo, ele está nas duas pontas, no totem e no tabu. Então eu penso nisso. E civilização, né, assim como essa conversa surgiu lá no PF, também se trouxe isso, extrapola a ideia de nação, de comunidade, de identidade, mas sim esse espectro cultural que existe entre o tabu e o totem, que pode existir dentro de uma comunidade, pode existir dentro de uma nação, pode existir dentro de uma religião, né? De todas as formas de comunidade possíveis, tá? E de sistemas. Mas enfim, é muito mais uma divagação das minhas reflexões, tá? Então, pessoal, comentem aí, né, se vocês entenderam o que eu falei, tá? Deixem seu like, seu dislike, tá bom? Ajuda ao engajamento do nosso vídeo, do nosso canal. Um abração, tá? E até mais.